O que é a pressão alta? A pressão alta, também conhecida como hipertensão arterial, ela é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. E esta doença, ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais, ou ultrapassam os 140/90 mmHg, que podemos dizer 14/9. E a pressão alta, ela faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal, para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. E além disso, a pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, e também de infarte, aneurisma arterial, e insuficiência renal e cardíaca. No entanto, este problema, ele é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida das pessoas. No entanto também, os sintomas da pressão alta, elas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. E podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, e sangramento nasal. Entretanto, medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a pressão alta. E pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. E se houver casos de pessoas com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. Porém, quais são as causas da pressão alta? Este problema, como já foi falado, ele é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial. E entre eles, estão: fumar, consumir bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. E além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta, ela é maior nas pessoas negras e nos diabéticos, e que infelizmente aumenta com a idade. E como prevenir a pressão alta? Além dos medicamentos utilizados pelas pessoas, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, como manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos. Praticar atividade física regularmente. Aproveitar momentos de lazer. Abandonar o fumo. Moderar o consumo de álcool. Controlar a diabetes. E também evitar os alimentos gordurosos. E quais são os remédios caseiros para pressão alta? Um bom remédio caseiro para pressão alta é tomar o suco de mirtilo diariamente, ou consumir água de alho, por exemplo. No entanto, vários tipos de chás como o chá de hibisco ou as folhas de oliveira também parecem ter excelentes propriedades antihipertensoras, que ajudam a controlar a tensão arterial. Porém, embora estes remédios caseiros sejam úteis para complementar o tratamento da pressão alta, eles só devem ser tomados com o conhecimento de um médico cardiologista, pois eles não dispensam os medicamentos receitados pelo médico. Já o uso da água de alho é uma excelente forma de regular a pressão arterial, porque ela estimula a produção de óxido nítrico, que é um gás com forte ação vasodilatadora, que facilita a circulação do sangue e diminui a pressão sobre o coração. E além disso, o alho, ele é um ótimo aliado para manter a saúde cardiovascular de qualquer pessoa, pois ele tem incríveis propriedades antioxidantes e protetoras dos vasos sanguíneos, que evitam o surgimento de problemas como a aterosclerose. E para fazer este remédio, os ingredientes são: um dente de alho cru descascado e amassado, e 100 ml de água. E para fazer, basta colocar o dente de alho no copo de água e deixar ele repousar por 6 a 8 horas. De preferência quando for dormir. Fazendo isso, basta tomar esta água em jejum pela manhã. Entretanto, também pode ser preparado 1 litro de água com alho, para ser tomado ao longo do dia. E além desta água, o alho também pode ser ingerido ao longo do dia com a comida, sendo assim mais fácil de ingerir ele. No entanto, uma boa dica é adicionar alguns dentes de alho no vidro do azeite. Assim, sempre que utilizar o azeite, você vai estar utilizando as propriedades do alho. Já um outro remédio para a pressão alta é o uso do chá das folhas de oliveira. Porque as folhas de oliveira, elas são um dos melhores remédios naturais para a pressão alta, pois
Através da ação dos seus polifenóis, ela consegue regular a pressão arterial e baixá-la, sem o risco de causar hipotensão. E além disso, as folhas de oliveira, elas também causam um ligeiro efeito calmante e relaxante, que ajudam a controlar os sintomas em pessoas que sofrem de ansiedade constante. E para fazer este chá, os ingredientes são 2 colheres das folhas de oliveira picadas e 500 ml de água fervente. E para fazer, basta colocar as folhas de oliveira em uma xícara com a água fervente e deixar o chá repousar entre os 5 a 10 minutos. Depois disso, é só coar o chá e deixar ele amornar. Fazendo isto, beba 3 a 4 xícaras deste chá ao longo do dia. No entanto, além do chá, também existe o extrato das folhas de oliveira, que são vendidos em lojas de produtos naturais sob a forma de cápsulas, e que podem ser consumidas na dose de 500 mg 2 vezes ao dia após as refeições. Já outra opção para a pressão alta é tomar o suco de mirtilo, porque ele é uma excelente fonte de antioxidantes, que combatem doenças como o câncer, e também evitam o envelhecimento precoce. E o mirtilo, ele também ajuda a diminuir a pressão arterial, especialmente quando consumido diariamente. E além disso, a sua ação, ela parece ser mais notória em pessoas com alto risco cardiovascular, como obesos, ou pessoas com síndrome metabólica. Assim, pode ser usado como complemento do tratamento indicado pelo médico. Já para fazer este suco, os ingredientes são 1 xícara de mirtilos frescos, meio copo de água e meio suco de limão. E para fazer, basta colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma mistura homogênea. Depois disso, o suco deve ser consumido de 1 a 2 vezes por dia. Já o chá de hibisco também é uma outra opção para este problema, porque ele tem efeitos importantes no nosso corpo, como na redução da pressão arterial. No entanto, isso acontece devido à sua composição rica em antocianinas, que são flavonoides que ajudam na regulação da pressão arterial. Entretanto, para se obter o melhor resultado desta planta, devem-se utilizadas os cálices das flores dela, de preferência com as cores mais escuras. E os cálices são as estruturas que ligam o caule da flor a pétalas. E quanto mais escuras forem as flores de hibisco, maior a quantidade de antocianinas terá nela, e maior será o seu efeito contra o aumento da pressão arterial. E para fazer este chá, os ingredientes são 2 gramas dos cálices de hibisco e 1 xícara de água fervente. E para fazer, basta colocar os cálices de hibisco no interior da xícara com água fervente e deixar o chá repousar entre os 5 a 10 minutos. Fazendo isto, basta coar o chá e tomar ele de 1 a 2 vezes por dia, mantendo pelo menos 8 horas de intervalo entre cada xícara. Porém, embora ainda não existam estudos que comprovem, é possível que o hibisco ele seja tóxico acima das doses diárias de 6 gramas. Assim, é aconselhado que não se aumente a dose indicada. E o chá de hibisco, ele pode ter um sabor bastante amargo. Por isso, caso você queira adoçar, pode-se adicionar uma pequena colher de mel. Por favor, procure um médico ou um especialista para confirmar essa informação, pois esta informação é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o